Curta, compartilhe e ative o sininho. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O que é realmente o Natal? Essa leitura que nós ouvimos de Lucas 2, 40 ao 52, faz parte do segundo domingo depois do Natal, no calendário da igreja. O presépio de Natal e a cruz da Páscoa não estão muito distantes um do outro. Assim disse Martinho Lutero em um dos seus sermões de Natal. Lutero enfatiza a razão pela qual o Filho de Deus foi encarnado pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o significado da mensagem do Natal do anjo. Para vós nasceu um Salvador que é Cristo Senhor. E isso, em certo sentido, é também o que nos é apresentado de uma forma literária bastante singular, aqui nessa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2. O relato do menino Jesus no templo, os únicos versículos a propósito em todos os 4 evangelhos que mencionam algo sobre Jesus desde a sua infância até o início do seu ministério público na época do seu batismo. Somente Lucas fala dessa ação de Jesus na sua infância, ali aos 12 anos. Agora, nesse segundo domingo depois do Natal, nós avançamos 12 anos na vida de Jesus, do estábulo de Belém aos pátios do templo de Jerusalém, de um recém-nascido deitado em uma manjedoura, cercado por pastores, a um jovem rapaz sentado no templo, cercado por mestres da lei lhe fazendo perguntas. E, no entanto, você notou as expressões do tipo natalinas que Lucas usa aqui em nosso texto? As pessoas no templo estão maravilhadas com a compreensão de Jesus e também das suas respostas. Assim como as pessoas que ouviram o que os pastores disseram sobre esta criança recém-nascida, também ficaram maravilhadas com o que os pastores lhe disseram. Então, também, na noite em que Jesus nasceu, somos informados de que Maria guardou todas essas coisas no coração e ponderou sobre elas. E agora, 12 anos depois, lemos mais uma vez que sua mãe, Maria, guardou todas essas coisas em seu coração. E isso não é uma mera coincidência. O relato de Jesus aos 12 anos no templo serve como uma espécie de ponte do passado para o futuro, dos eventos da vinda de Jesus para o seu propósito aqui. Uma ponte entre o presépio e a cruz, entre o Natal e a Semana Santa e a Páscoa. Observe como tal as várias palavras e frases que Lucas usa aqui no nosso texto, que ele também vai usar mais tarde no relato da paixão, no relato da ressurreição de Jesus. Dicas, algumas
alguns indicadores, enfim, podemos dizer, daquilo que nos anos depois aconteceria ao menino Jesus ou ao homem Jesus na cruz. Então, ali Lucas ele começa dizendo o seguinte nesse capítulo 2. Ora, os seus pais iam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles subiram conforme o costume. Sim. A Páscoa, aquela festa anual dos judeus que comemoravam a libertação da escravidão no Egito, aquela festa na qual cordeiros eram sacrificados e comidos para lembrar os cordeiros mortos naquela primeira Páscoa, o sangue que era derramado, espalhado nos batentes das portas das casas, para que quando o Senhor Deus passasse pela terra do Egito, matando os primogênitos, ali todo animal, primogênito, todo homem, e assim isso também faz parte dessa leitura. E a única outra vez que Lucas menciona a Páscoa é em conexão com Jesus subindo novamente a Jerusalém para o festival, quando durante a refeição da Páscoa com os seus discípulos, ele instituiria a Santa Ceia, o seu corpo e sangue dado à humanidade. Ele mesmo lembra que ele seria e foi sacrificado no altar da cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal que foi imolado por nós, conforme diz Paulo. E quando seus pais não o encontram entre os parentes e amigos e conhecidos, eles então voltaram para Jerusalém, procurando por Jesus. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo. Agora, quem de nós poderia imaginar que Maria e José devem ter se sentido quando no caminho para casa, ali Jesus não estava presente? Como será que eles se sentiram? Tiveram que retornar para Jerusalém, procurando freneticamente, assustados. E 3 dias depois, eles o encontram no templo. Antes, nessa busca, nessa correria, os corações dos seus pais com certeza estavam cheios de desespero, de tristeza, de medo, até que o encontram Jesus. E anos depois, é precisamente isso que aconteceria novamente com Jesus quando ele sobe a Jerusalém. Por 3 dias, ele seria novamente tirado da sua mãe. Seria tirado também dos seus discípulos, enterrado em um túmulo, separado da terra dos vivos. Por 3 dias, Maria e os discípulos ficaram cheios de grande desespero, de grande medo, de grande pavor. Mas então, no 3º dia, eles encontraram Jesus novamente. Ou Jesus, ressuscitado dos mortos, aparecem a eles no cenáculo, no templo, ali em Jerusalém, naquela primeira noite de Páscoa. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e o fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com a sua resposta. Um garoto de 12 anos. E Jesus não é apenas um fiel e obediente filho da lei. Ele é um membro da sinagoga. Suas perguntas e respostas surpreendem a todos que o ouvem, porque a compreensão e o domínio que ele tem das Escrituras do Antigo Testamento fazem até mesmo os professores da lei vê-lo com admiração, com reverência e com espanto. E anos depois, a mesma coisa aconteceria novamente. Jesus entraria em Jerusalém no domingo de Ramos e durante os próximos dias ele ensinaria naqueles mesmos pátios do templo. E como Lucas registra, todo o povo ficava maravilhado pelas suas palavras. Todas as pessoas e todo o povo prestava-lhe o ouvido
para aquilo que Jesus falava. E de fato, mesmo a respeito dos mestres da lei que se opuseram a Jesus e que estavam tramando a morte de Jesus, nós temos o relato bíblico que diz que eles não conseguiram pegá-lo em nada do que Jesus dizia. E atônito, com as respostas de Jesus, eles ficaram em silêncio. Assim também, quando os seus pais viram Jesus no templo, ficaram atônitos e espantados. Essa foi a reação de Maria e José ao finalmente verem Jesus no pátio do templo, após aqueles 3 dias de busca, de procura. E essa seria a mesma reação de Maria e dos discípulos, anos depois, naquela primeira noite de Páscoa. E Lucas registra: enquanto os discípulos falavam sobre essas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles ficaram assustados e não acreditaram por causa da alegria e do espanto. E a sua mãe lhe disse: filho, por que nos fizeste isso? E eis que teu pai e eu te procurávamos em grande alegria. E ele lhe disse: por que me procuravam? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Anos mais tarde, esta é a mesma pergunta que seria feita para aquelas mulheres que saíram do túmulo de Jesus na manhã da Páscoa para ungir o corpo. Pois quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Jesus não estava lá e o anjo lhe disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então o anjo prossegue dizendo a eles que Jesus quis dizer quando, ainda menino no templo, disse: vocês não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? O anjo declara para as mulheres: lembrem-se de como ele disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores para serem crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Mais tarde, naquele mesmo dia, o próprio Jesus explicaria dessa forma aos seus discípulos, isto é, o que significa e o que envolve o negócio do seu Pai Celestial que ele veio fazer. E é isto que está escrito nas Escrituras Sagradas. Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos no 3º dia, e o arrependimento e o perdão dos pecados seria e foi pregado em seu nome, lá na cruz, a todas as nações. Mas seus pais não entenderam as palavras que ele disse. Agora, para José e Maria, embora tivessem sido visitados por mensageiros celestiais a respeito desta criança, embora tivessem testemunhado coisas tão incríveis em torno do nascimento de Jesus, eles ainda, no entanto, não compreendiam e não entendiam completamente tudo o que isso significava, tudo isso que envolvia. E assim também os discípulos anos depois. Lucas registra novamente: Jesus chamou os 12 à parte e disse-lhes: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos gentios. Eles zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No 3º dia ele ressuscitará. Mas mesmo assim, os discípulos não entenderam nada disso. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Não é somente após a morte e a ressurreição de Jesus, somente após ele abrir as Escrituras para eles, somente após a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que Maria e os discípulos finalmente entenderam o que o Natal realmente significa. O que o anjo quis dizer quando anunciou aos pastores: para vocês nasceu um Salvador, que os anjos estavam cantando ali naquela primeira canção de Natal. Para ter a certeza, a hora ainda não havia chegado para que tudo isso acontecesse. E assim Jesus, humildemente, retorna a Jerusalém para dar a sua vida em resgate para todos nós. Assim como Jesus subiu para Jerusalém, sendo submisso
a José e Maria, crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele também continua sendo submisso à vontade do Pai. E ele retornará a todos nós a nos levar para a vida eterna, pois esse é o negócio ou trabalho do seu Pai. Essa é a razão pelo qual Jesus nasceu na manjedoura de Belém. Essa é a razão pela qual ele veio a este mundo. E é disso que o Natal realmente se trata. Afinal, lembre-se, o presépio e a cruz não estão muito distantes. Amém.